Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Um amigo meu me perguntou se estas imagens que apareceram agora, que estavam sob sigilo, né? Mas que apareceram e estão repercutindo muito, se elas mudam de alguma maneira a situação daquelas pessoas que foram presas por ocasião dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Bom, eu poderia dar uma explicação jurídica se ainda existisse direito no Brasil. Então, se ainda existisse direito no Brasil, eu iria dizer que sim, que muda substancialmente. Por que razão? Porque se essas imagens não eram do conhecimento da polícia, do Ministério Público e da Justiça, e chegaram agora ao conhecimento dessas instituições, elas mudam bastante a situação, pois mostra que as coisas não ocorreram bem do jeito que se imaginava, né? Então, mostra que a apuração teria sido falha, né? Teria sido obtusa, e então mudaria muito a situação. Se eles tiveram conhecimento, é pior ainda, né? É pior ainda, porque eles teriam tido acesso a como realmente ocorreu e mesmo assim tomaram atitudes de acordo com uma narrativa diferente, porque a ideia era totalmente outra, né? Pois é, de qualquer maneira houve a quebra da cadeia de custódia. Se você não sabe bem o que é isso, digite no YouTube e você vai ver algum jurista te explicando. Mas houve sim ali a quebra da cadeia de custódia. A investigação se mostrou falha e, em consequência, a acusação se torna inepta, nula de pleno direito. Isso se ainda houvesse direito no Brasil. O problema é exatamente esse. Eu tenho vídeo aqui no canal que eu falo do direito Star Trek, né, o direito de ficção científica, onde tudo cabe, porque o direito, pelo menos nas principais cortes desse país, nas mais altas cortes, deixou de ser retirado dos livros de direito, da doutrina, e passou a ser meramente instrumento político. Então, por essa razão é que talvez nada mude. Mas sim, a resposta correta é sim, muda a situação, pois houve quebra da cadeia de custódia. Simples assim. Denúncia inepta, nula de pleno direito. Pois é. Mas vai acontecer alguma coisa? Não acredito, porque a gente sabe que eles estão dobrando a aposta a cada dia, né? Por exemplo, as imagens que agora apareceram mostram uma senhora lá que está enrolada numa bandeira do Brasil. Em nenhum momento ela quebra nada, ela tem nenhum ato reprovável. Ela apenas está ali andando, passeando, tirando fotos, né? Ela pode até ser responsabilizada por entrar num prédio público sem a autorização, mas ela não quebrou nada, né? Nada. Ela não fez nenhum ato hostil que apareça ali nas imagens, né? Mas ela está presa. Ela está presa. E tem gente que quebrou coisa, que arrebentou, que não está presa. E pessoas que deveriam coibir, que estavam ali ajudando, dando aguinha e tal, não estão presos. Então, isso mostra o quanto essa apuração foi esquisita, né? Falha, quebra da cadeia de custódia. Ela deveria pelo menos ter direito agora aos vídeos, né? A ampla defesa, né? Ter direito a todos os vídeos, todas as imagens para fazer a sua defesa. Mas direito à ampla defesa também acabou no Brasil, né? Existem aí vários investigados, tem gente presa que o advogado não tem acesso à íntegra do processo. Então o direito no Brasil deixou de existir. É uma prova de que isso é um absurdo. Por exemplo, o Anderson Torres está preso, e já faz tempo que ele está preso, por conta dos atos, da negligência dele nos atos de 8 de janeiro. De acordo com aquela narrativa, com aquela história que se contava de que como aconteceram os atos, né? E agora que nós sabemos que não foi bem daquele jeito, né? Ele estava preso, agora, veja, ele foi preso, ele foi alvo de busca e apreensão, apreenderam o celular, foram lá na casa dele. Ele estava nos Estados Unidos, invadiram a casa dele, pegaram um monte de coisa lá. Não venham dizer que ele foi preso por causa de uma minuta apócrifa que encontraram, porque a ordem de prisão já tinha sido exarada. Então, ele foi preso por causa da negligência dele no 8 de janeiro. Ele estava fora do país, mas ele é negligente. Agora, e agora que imagens demonstram que teve gente que estava dentro do Palácio do Governo e foi negligente
omisso, não cumpriu as suas funções? Por que essas pessoas não tiveram o mesmo tratamento? Por que o general G. Dias, aquele outro capitão e todos os demais que estavam ali deveriam coibir e não coibiram, e as imagens mostram, ainda não estão presos com a mesma, né, velocidade? Não. O ministro Alexandre deu 48 horas de prazo para o general se manifestar. Se ele já tinha acesso às imagens, a coisa fica feia, porque não tinha visto antes. Será que não deu para identificar o general? Se ele não tinha acesso à imagem, bom, mostra que a investigação era precária, né? Então, e aí? Ele vai ter 48 horas para se organizar com os advogados, planejar a sua defesa, apagar provas, né? Sumir com o celular. Pois é, ele vai ter tempo para se organizar, tempo que o outro não teve. E esse está tendo todo o tempo do mundo. Pois é, talvez ele até possa combinar com os russos, né? Pois é. Então a gente percebe o quanto a coisa é partidária, né? E é partidária mesmo, de partido político, né? Veja bem, o Anderson Torres teve o seu pedido de liberdade negado agora. Ele foi preso no escopo de que ele teria sido negligente no 8 de janeiro, né? A apuração foi falha, a gente já viu. Nula de pleno direito a qualquer acusação, mas agora foi pedida a liberdade dele e foi negada. E com base em quê? Foi lá negada porque, não, mas ele também atrapalhou o segundo turno das eleições. Bom, isso aí estava dentro do escopo de uma outra investigação. Agora, não faz sentido, o cara tem a prisão decretada, né? Porque ele fez uma coisa, de repente fica demonstrado que ele não fez bem aquela coisa, aí você mantém a prisão porque você inventa uma outra razão. Isso não tem cabimento. Veja, ele sabe, quem negou a prisão, quem negou a liberdade, aliás, ao Anderson Torres, sabe que está errado, mas ele vai fazendo, porque ninguém fala nada. Se depois ficar provado que ele não fez nada daquilo na eleição, na data do segundo turno, o cara é capaz de falar, mas ele quando estava no segundo ano primário, ele roubou Maria Mole de uma coleguinha, eu vou manter a prisão. O nível é absurdo deste tamanho, né? Não tem cabimento. Então eu não sei como é que os colegas estão dando aula de direito. Eu já dei aula de direito quando era bem jovem, né? E eu não sei como é que estão ensinando direito hoje, já que direito não mais existe. Por isso que eu sou tão ácido com os juristas desse país. Estão acabando com o seu material de trabalho. E cadê os juristas para reclamarem, né? Eles deveriam estar todos reclamando bastante, porque estão destruindo o direito. Então, a minha resposta à pergunta, bom, vamos lá. Sim, muda tudo porque quebrou a cadeia de custódia. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, porque o direito virou apenas instrumento para fazer política e não mais para fazer justiça. Tá bom? Até a próxima aí, pessoal.